Olá, então nós vamos falar um pouquinho agora de regra prática de Sarri para determinantes 3x3. Uma matriz, quando é 3x3, ela tem efetivamente 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz 3x3. O cálculo determinante, como já foi falado, é usado para determinar se uma matriz é inversa, para determinar a resolução de um sistema linear ou para calcular uma matriz inversa. Então, a regra prática para determinantes 3x3 seria repetir a primeira e a segunda coluna. Então, tem aqui a primeira coluna, A11, A21, A31, A12, A22 e A32. Quando eu repito essas duas colunas, eu crio 3 produtos no sentido da diagonal principal e crio 3 produtos no sentido da diagonal secundária. Então, o determinante da matriz A vai ser A11 vezes A22 vezes A33 mais A12 vezes A23 vezes A31 mais A13 vezes A21 vezes A32. Então, eu consegui aqui os 3 produtos no sentido da diagonal principal. 1 vezes 2 vezes 3 A12 vezes 2 vezes 3 A13 vezes A21 vezes A32. E agora eu tenho os 3 produtos no sentido da diagonal secundária. Então, eu tenho menos A31 vezes A22 vezes A13 menos A23 vezes A23 vezes A11 menos A33 vezes A21 vezes A12. Então, essa expressão, por maior que seja, ela vai representar o determinante dessa matriz. Lembrando que o caminho utilizado para a gente explicar essa matéria é inicialmente falar das duas regras práticas, a 2x2 e a 3x3. Depois, quando nós trabalharmos com o teorema de Laplace, aí a gente prova matematicamente o porquê dessa regra prática. Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo. Eu tenho a matriz 3x3, eu repeti a primeira e a segunda colunas. Eu tenho aqui, está em vermelho, menos 1, 4 e 2, 2, 0 e 3. Então, o determinante de A vai ser menos 1 vezes 0 vezes 4, dá 0. 2 vezes 1 vezes 2, dá 4. 3 vezes 4 vezes 3, dá 36. 2 vezes 0 vezes 3, dá 0. Então, menos 0 agora. 3 vezes 1 vezes menos 1, dá menos 3. Então, vai ser menos 3. 4 vezes 4 vezes 2, dá menos 32. Então, eu tenho 4 mais 36 dá 40, mais 3 dá 43, menos 32. Então, o determinante dessa matriz equivale a 11. Então, lembrando da matriz inversa,
Se eu quisesse calcular a matriz inversa dessa matriz A, eu diria que a matriz inversa de A existe, pois o determinante é diferente de zero. Percebam que a maneira de calcular o determinante 3 por 3 é bastante diferente de como se calcula o 2 por 2. A única coisa que tem semelhante é produto dos elementos da diagonal principal subtraído do produto dos elementos da diagonal secundária. Só que aqui eu tenho 3 produtos no sentido da principal e 3 produtos no sentido da secundária. No mais, é a gente praticar um pouquinho. Aqui eu tenho a matriz A, eu vou repetir a primeira e segunda coluna. Vou colocar aqui 2, menos 1, 3, 2, menos 1 e 4. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 1, 4. 1 vezes 1 vezes menos 1, dá mais 1. 0 vezes 3 vezes 4, dá 0. Aqui, menos 2 vezes 2 vezes 0, dá menos 0. 4 vezes 1 vezes 2, menos 8. E aqui, 1 vezes 3 vezes menos 1 dá menos 3, vai ficar menos 3. Então, 5 mais 3 dá 8, menos 8 dá 0. Então, essa matriz A, aqui, a inversa dela não existe, pois o determinante deu igual a 0. Essa segunda matriz é uma matriz conhecida de vocês, é a matriz identidade. Se eu aplicar a regra prática, 1, 0, 0, 1, 0, 0, você vai perceber que o único produto que não zerou, todos os outros vão zerar, tanto no sentido da diagonal principal quanto da secundária. O único que não zerou é exatamente o da diagonal principal da matriz, que é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então, o determinante de uma matriz de identidade é sempre igual a 1. O determinante de uma matriz de identidade é sempre igual a 1. Mais 2 exemplos. Eu tenho aqui 1 e menos 1. Vamos repetir a primeira e a segunda colunas. 2 e 2. 3 e 1. Aí, multiplicando, aqui fica 4. Aqui fica menos 3. E aqui fica 0. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar menos 1. E aqui vai ficar menos 2. Então, vai ficar 4. Menos 3 dá 1. 1 menos 1 dá 0. E aí sobra 2. Então, o determinante de B equivale a 2. Ok? Bom. Na de baixo, nós temos aqui uma matriz, que é uma matriz conhecida de vocês lá do início. É uma matriz triangular, porque abaixo da diagonal principal, os elementos são nulos. Então, se eu repetir a primeira e a segunda coluna novamente, de novo, o único produto que não vai zerar é o da diagonal principal.
todos os outros produtos vai ter um zero como um dos números. Então, a resposta é 2. Então, se uma matriz é uma matriz triangular, já pode anotar aí, ó, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, se uma matriz é uma matriz triangular, o determinante é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Então, basicamente, eu tenho essa regra prática. Eu vou sempre repetir as duas primeiras colunas e vou ter sempre 3 produtos no sentido da diagonal principal e 3 produtos no sentido da diagonal secundária. Vou efetuar essas somas e essas subtrações, caso existirem, e vou dar o determinante da matriz. Depois, nas próximas aulas, nos próximos encontros, nós vamos entender o que eu faço com esse número aqui. Por enquanto, a gente só está procurando o número que está associado à matriz, ok? Bom exercício para todos.